E passando para falar agora das angiospermas, as plantas com flores, né, as que eu falei anteriormente, Ginetoptera, Conífera, Ginkgo e Cicadaris, são gimnospermas, né, esse grupo que ele é parafilético, não é um grupo monofilético. Está dentro das espermatófitas. Mas agora as angiospermas é um grupo que é monofilético. Tem evidências moleculares, evidências morfológicas que sustentam essa monofilia, que sustentam que todos esses organismos são relacionados evolutivamente. Então é um grupo que tem um ancestral comum e tem todos os seus representantes. Então é o grupo atual que tem a maior diversidade de plantas verdes, plantas angulares, plantas com sementes, né? Seriam essas angiospermas. Dentre caracteres aí que agrupam eles, está, por exemplo, que a semente é formada dentro do carpelo, com a superfície estigmática para a germinação do pólen, tá que o gametófito feminino é reduzido, a presença de dupla fecundação com formação de um tecido nutritivo, né, o endosperma, lembra lá quando a gente fala de frutos. Então, isso seriam algumas características que são encontradas neles, além de diversas características vegetativas. E a produção de flor também é considerada uma característica diagnóstica dentro desse grupo. Então, dentro do grupo das angiospermas, isso seriam características que são compartilhadas. Com relação à origem delas, então o registro fóssil tem indícios de que elas tiveram uma grande diversificação na época do Cretáceo inferior. Muitas das principais linhagens são conhecidas desde o Cretáceo médio, por exemplo, algumas ninfáceas, exemplo de ninfácea, seriam as Vitória régias. Né? Então essas flores, essas plantas com flores aí, seriam uma das primeiras aí, uma das mais antigas dentro das angiospermas. Com relação à relação das angiospermas com outros grupos, então também é algo que não se tem total certeza dessas relações, né? Uma hipótese que é proposta é que essas espécies são muito relacionadas com um grupo de samambaias do Mesozoico, que são, ou talvez com esse grupo aí que é chamado de Benetiales, aqui está representado por essa parte, ó, mas isso também não se tem certeza, né? Por que se relaciona com essas Benetiales? Porque algumas dessas Benetiales, ó, elas possuem uma estrutura reprodutiva grande que parecia flor, que é similar às flores, eram similares às flores das angiospermas atuais. Né? Em relação aí a as linhagens, as 5 linhagens atuais das angiospermas, então evidências atuais favorecem a ideia que está nesse cladograma aqui, ó, no slide 38, esse cladograma letra D, então, favorece essa relação, sendo então que a Cicadaris seria um grupo irmão dessas angiospermas. Aconteceu um evento ali de separação anterior que originou ali as coníferas, Ginetopteras e Ginkgo, sendo o Ginkgo esse grupo mais basal dentro desse grupo aqui. Então mas essa organização aqui, essa relação ainda é meio incerta, né? Mas uma coisa que é certa é que as gimnospermas, então esse grupinho aqui, ó, coníferas, ginetopteras, ginkgo e cicadares, né, é um grupo que não é monofilético, é parafilético. Então, isso é uma coisa que se tem certeza, né? Mas agora a ordem, qual estaria mais relacionada com as angiospermas, ainda não foi completamente definido. E tratando agora específico dentro do grupo das angiospermas, ó, então imagina que a gente pegou aqui nesse cladograma a parte das angiospermas e deu um zoom para a gente ver quais estariam lá dentro. Então essas relações aí, também algumas partes existem divergências com relação a alguns eventos, mas a partir de 99, ó, estudos filogenéticos moleculares mostraram um primeiro evento de divergência dentro dessas angiospermas. Esse primeiro evento aí originou esse grupo aqui, ó, que é o das amborelas. Isso seria esse primeiro evento
lá 140 milhões de anos atrás, foi esse primeiro evento de separação, esse primeiro grupinho que surgiu. Um outro grupo também mais basal, uma linhagem mais basal, seria um das Nymphaeales, né, das ninfáceas, ninféias. Né? Isso é uma outra linhagem basal, assim como essa outra aqui, né? Austrobaileales, que então são três linhagens basais que, juntamente com, né, então se a gente for pegar Ninfales, Austrobaileales, junto com a Amborella, essas duas linhagens são irmãs do clado que vão ter as angiospermas núcleo. Então, elas aqui, ó, a gente agrupar, elas são um grupo irmão do que é chamado de angiosperma núcleo, que são todas essas aqui, ó. Então, todos que estão daqui para cá, das magnolídeas para cá, vão fazer parte dessas angiospermas núcleo, que é um grupo chamado de mesangiospermas. Então, esse grupo seriam essas angiospermas núcleo. A relação aqui dentro das angiospermas núcleo, dessas mesangiospermas, ainda é uma relação um pouco clara, né? Mas alguns grupos, os principais ali, eles são muito bem sustentados por evidências. Por exemplo, o grupo das magnolídeas, né? Eles são um grupo aí dentro das mesangiospermas núcleo que tem a sua definição ali, né? A sua separação e ordenação tem com evidências bem facilmente interpretadas e que mostram que esse grupo é realmente um grupo monofilético, que tem todos esses representantes. Uma segunda linhagem importante também, né, dentro dessas mesangiospermas, essas angiospermas núcleo, contém os demais taxa, né, taxons, que são tradicionais das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Então aqui, ó, as eudicotiledôneas seriam um outro grupo. Aqui é só a imagininha que eu não tinha usado anterior, né, para representar as amborelas, as ninfales, as ninféia ali, ó, representando isso. Então, e como eu disse, as relações ainda dentro do grupo das mesangiospermas não são muito claras, né? Isso agora no slide 41. E a segunda linhagem que eu estava falando, ó, as eudicotiledôneas, no slide 42, é uma linhagem muito importante também, né, dentro dessas mesangiospermas, dentro das angiospermas núcleo. Uma das características que mostra que esse grupo aqui ele é relacionado é essa presença aí, ó, do pólen tricolpado. O que seria esse pólen tricolpado? Olha a imagenzinha que tem ali do lado, abaixo do texto. Esse pólen aí com essas três fendas, ela é uma característica morfológica que agrupou esse clado, né, que agrupou o clado das eudicotiledôneas, tanto que esse clado também é chamado de clado das tricolpadas, né, porque eles têm o pólen com essas três fendas. Essa é uma característica morfológica desse grupo. E um terceiro grande clado, dentro das mesangiospermas, ou angiospermas núcleo, seriam das monocotiledôneas. Esse outro aqui, ó, das monocotiledôneas, é um exemplo desse grupo que também é um clado importante, bem sustentado. Quem está dentro das monocotiledôneas, por exemplo, orquídeas, gramíneas, palmeiras, bromélias, bananeiras, tudo isso são plantas dentro dessas monocotiledôneas. É um clado que tem diversas características diagnósticas, por exemplo, ali a presença do um cotiledone, como está escrito, mas também, ó, eles têm números múltiplos nas partes, número múltiplo de 3 das partes florais, tem o pólen monossulcado, né, que tem só uma fenda. Então, isso seria um exemplo de característica compartilhada pelas monocotiledôneas. Né? Eu não falei, mas, por exemplo, as eudicotiledôneas, esse grupo anterior, quais seriam organismos que fazem parte deles? Ó? Então, algumas leguminosas, algumas compostas também, aí estaria dentro de estudo carvalhos, rosas, laranjeiras, ipês, perobas, né? Então isso seriam representantes dentro das eudicotiledôneas. São plantas bem comuns que a gente
já ouviu falar, já viu, né, e assim por diante. Então, isso seria essa relação entre as angiospermas, dentro desse grupo aí, mais especificamente das angiospermas núcleo. Então, isso, né, foi um geral, né, eu trouxe para vocês aí essa parte da visão geral da filogenia das plantas verdes. Eu achei que seria interessante relembrar toda essa parte, porque antes de entrar mais especificamente em cada grupo, na próxima aula eu vou entrar para tratar das gimnospermas, mesmo esse grupo não sendo monofilético, né, ele tem essa separação, é comum a gente ouvir falar por essa nomeação, para tratar de características mais específicas, né, mas isso seria esse geral, né, eu foquei bastante na relação entre esses grupos, né, diferente das aulas lá de criptógamas, por exemplo, eu não foquei nas características tanto de cada grupinho, né? Então, tentei fazer esse geral para mostrar toda essa relação, né, todo esse processo evolutivo, algumas características que foram surgindo, quais são diagnósticas, quais são distintivas e que servem para separar esses grupos. Né? Como vocês viram, vão ser muitos grupos que a gente vai acabar vendo daqui para frente. Né? Então, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido aí. É uma aula um pouco longa, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem mensagem lá na sala de interação, que eu respondo, tiro essas dúvidas. Bons estudos aí.